E uma coisa maravilhosa que acontece na internet, que não acontecia na televisão antigamente, era as pessoas cruzarem os canais. E agora isso está acontecendo, isso é É, muito legal. não é É gostoso isso, maravilhoso. A Wandinha gente? tá aqui no café, foi no Paranormal, e pode ir no Pode Ser, e pode ir no SBT. A Wandinha é do mundo. Ela não é É, só de um lugar. liberdade, Ela né? vai para todos os lugares das É, pessoas legais, de boa exata, energia, não é isso? exatamente, É coração, muito as legal. mesmas línguas, né? É muito legal, isso é maravilhoso. Eu quero ir lá no podcast do Celso Portiolli conhecer ele, que eu sou Com fã dele, certeza. assisto os programas dele todo, Passa o Repasso, Domingo Legal, tudo, e cresci assistindo os programas dele, então é Muito um grande ídolo, especial. Você vai né. amar, você vai amar. Muito Muito legal. Tinha bom. um programa dele de viagem, que era muito legal, curtindo uma viagem, tem vários Também, programas é. dele. Ele é uma pessoa muito criativa, Agora ele né. tá o idoso jovem. É. Continua Ele tá jovem. sempre com a cara jovem, É, né, o idoso o jovem. idoso jovem. É isso aí, vamos falar então porque ele teve dodóizinho ali, eu lembro que você falou, né, da primeira vez, que você fez as previsões e tal. Como é que tá o Celso agora, para o pessoal que ficou É. curioso ali? Posso dizer o Wanda mesmo, né, graças a Deus se recuperando, assim, livre, né, de todo o perigo, graças a Deus. Uhum. E espiritualmente o Celso, ele passou sim por uma grande transformação, até mesmo para opções de novos caminhos, né, para entender novos caminhos, né? E hoje, graças a Deus, espiritualmente traz um ano principalmente para ele, que é o ano de 2024. Esse ano eu vejo muitas tarefas, como sempre, né? Mas tarefas mais concretas, coisas mais realizadoras. Não que ele não goste de ter feito, de fazer o que fez, né? Mas coisas mais palpáveis, que vai encantar muito. Na espiritualidade mostra que esse ano ele vai se complementar nas atividades profissionais. Então, a doença, graças a Deus, foi um aprendizado ardente, mas que está curado. Digo ao filho que a cura é eterna, literalmente não traz retorno nenhum, literalmente curado. E numa fase muito especial, que já começou agora, nesse dia 2 de janeiro. Então, para o Celso, o ano de 2024, ele vai do dia 2 de janeiro a 2 de janeiro de 2024, de 25, numa transmutação muito positiva. Então, esse ano para ele tá mais voltado a uma conexão profissional, muito trabalho como sempre, mas desta vez um trabalho com mais consistência. Vejo muito lucros financeiros, o dinheiro se movimentando muito em relação aos grandes projetos criados. Junho e julho são 2 meses bastante corrido também para a vida dele profissional, mas são 2 meses que se encaixam, trazendo ligações muito radiantes no setor profissional. Esse ano eu vejo, em setembro, para o Celso, na mesma torre ali, né, na mesma raiz, a liderança maior acontecendo. É um grande reinado de chamado positivo para o lado profissional, aonde ali dentro ele começa a se destacar em fases mais abençoada, né, mais do que já tem, mas num grau bem mais elevado, aonde o setor do trabalho esse ano, naquele mesmo local, dá a esse filho a vitória. Então, onde ele vai poder se destacar muito. O lado família esse ano traz muita paz, né, em termos filhos, esposa. Ele vai estar vivendo uma sintonia muito gostosa em relação ao diálogo, ao companheirismo, em relação aos filhos e à esposa. Eu vejo muita união, muito complemento. Porém, também, com todo respeito que eu vou falar isso, meu príncipe, por mais que ele tenha optado, né, e entrar numa fase nova espiritualmente, eu vejo ele respeitando e agradecendo, mas lá para o meado do ano, preferindo vibrar a própria energia que sempre foi a dele. O Celso, ele sempre carregou a religião aberta, né? Livre, sem controle, né? Esse é o Celso Portiolli, né? Respeitando todas as religiões, como sempre, mas sendo livre, acesso aberto para todas elas. Então, por mais que ele tente entrar num rótulo de uma só religião esse ano, eu vejo agora no meado do ano, ele agradecendo muito o colo que recebeu, mas voltando espiritualmente a ser livre, né? A necessidade que ele vai ter muito grande no meado do ano sobre religião é de ganhar de volta a liberdade, porém agradecendo a todas e principalmente a essa que acolheu ele de braços abertos, né? Mas sempre sendo Celso Portiolli. E aqui traz um ano de êxito, resumindo, ligado à área profissional,
Família, um complemento muito grande em relação à família. Em relação a grupos de trabalho, você entrando numa parceria muito gostosa e desta vez você se afirmando mais com a equipe de trabalho. Então traz ele com muita alegria em relação à parte profissional, desde a equipe de trabalho até mesmo aos novos projetos de trabalho. Então isso é muito importante. É muito legal. Eu vou mandar um recado também pro Celso, que eu sou fã. Celso, se você criou o paranormal numa televisão aberta, é porque você é muito importante para a espiritualidade livre. Nós aqui do Paranormal, do Café com o Guru, que estamos começando e divulgando isso, né? E graças a Deus com muita audiência, com muita felicidade, a gente deve também muito a você que deu esse start lá em 2014 ali, né? Com a Vandinha, com o Edu, com a Kátia de Gá e outros grandes... Sandra Suzy, que veio aqui, veio todo mundo, eu acho. Safadinha. Então, você já tem isso no teu DNA, na tua alma, né? Não tem como fugir muito disso, não, né? Eu falo que não teve apresentador melhor pra ser, viu? Porque ele teve todo o toque, todo o respeito, mesmo não conhecendo a religião, ele com respeito, com educação com todo mundo, porque ali ele teve com todos, né? Todos. Imagina, tava a pastora, tinha candomblé, tinha umbanda, tinha a linha de Allan Kardec, acho que o padre, era para ir um padre, acabou não indo, mas eu sei que tinha todos ali aglomerado num só portal, né? E ele com a educação, com entendimento, ele é isso, né? Celso Portiolli não tem rótulo, ele é de todos, né? Porque ele respeita todas, né? Então ele tem que ser pedacinho de cada uma, né? De cada um. Mas é isso, assim, quando eu assisto a SBT, né, que é uma das televisões, quando eu assisto TV, é o que eu mais assisto, né? Eu gosto daquele programa Bake Off, que faz bolo lá, eu fico assim, o SBT é família, né? Sim. Ele é criado por uma família. Sim. Ali, né? Tem o Silvio, as filhas e tal. Então, é interessante que é uma programação para a família. E às vezes a gente tem essas dúvidas e questões assim, será que existe o mundo espiritual, as bruxas, os duendes, tem tudo aqui, ó, que a gente só colocar na câmera geral, você vai ver todos os bichos elementais aqui, tem tudo, né? E é legal que o Celso levou isso pro povo mesmo, pro mundo, né? Exatamente. Tem que ter coragem, né? Ele foi coragem, eu não sei se ele tem não, viu? Pra descer aquelas escadarias correndo. Coragem, eu não sei se ele tem muito não. Olha só, pode falar. Ai, nossa. Eu lembro a cena dele. A cena. Ele se assustou. Pior que a escada era caracol. Nossa. Eu falei pro diretor, eu falei, meu Deus do céu, acho que ele se quebrou inteiro, né? Não, ele desceu vivo, chegou lá inteiro, chegou lá embaixo inteiro. Mas ele saiu voando naquelas escadarias. Por quê? O que aconteceu? Vamos contextualizar. Foi um episódio que eu tava muito cansada mesmo. Eu trabalhei na Vila Madalena, acho que até as horas da noite, fui embora pra Mogi. E voltei de 4 horas da manhã, que eu tinha que estar lá no SBT, acho que umas 7, 9 horas, não me lembro muito. Só sei que a gente tinha que ter 3 horas antes. Então eu tava muito cansada esse dia. Aí eu peguei e falei pro Márcio, Márcio, nossa, eu não vou conseguir trabalhar com a vidência hoje, eu tô muito cansada. E o sono não deixa você trabalhar com a vidência, trava. A audição, eu não tô tendo concentração. Ô, Márcio, eu vou perguntar pro Celso se eu posso incorporar. Aí o Márcio, você tá ficando doida? É rede nacional, Vandinha, você tá ficando doida? Você vai fazer incorporação pro Brasil inteiro assistir? Eu falei assim, ou eu faço incorporação ou eu vou ser derrotada nessa prova. Porque eu não tô em vidência, eu não tô em audição. Eu tô cansada, não tô conseguindo ouvir e não tô conseguindo ver. Meus 2 instrumentos principais tá falhado hoje, brinquei com o Márcio, né? Eu vou incorporar. E foi exatamente. Aí eu pedi autorização pro Johnny, né? O Johnny falou assim, mas como assim incorporar? Eu não entendo muito não, mas você tá autorizada. Acho que nem ele também imaginou o que fosse. E foi, eu trabalhei totalmente irradiada durante aquele quadro inteiro naquele dia. Mas nessa cena, que era uma menina que foi violentada pelo namorado, acabou vendo a falecer. Então, nessa cena, eu incorporei. E conforme eu incorporei, o Celso desapareceu. Quando terminou a matéria, cadê o Celso?
Eu falei, nossa, mas cadê o Celso? O Celso estava lá embaixo, era um sobrado. Não sei como ele descia aquelas escadarias. Então por isso que eu dou muita risada, porque é uma cena que esse encontro que a gente teve agora, do Pode Ser. Você falou disso. Ele comentou Uhum. e a gente riu muito, porque não tinha um que não ria, a gente chorava de tanto rir. Ele- Porque ele chegou pálido lá do outro lado. Ele, meu Deus, o que é isso? Né? Ou seja, nem ele concordou com o que eu fizesse, mas até então ele não sabia nem o que eu ia fazer. Então foi muito gostoso. Mas houve, na hora da incorporação, você teve uma modificação de voz, alguma coisa Voz assim? e comportamento, né? O rosto transforma, né? É. Traz, porque era um caboclo ainda que eu tava incorporando ali, né? E aquele movimento de uma incorporação, né? Aquilo ali assustou ele bastante. Aí ele se mandou. Tanto que foi uma prova muito boa. Foi uma prova boa. Legal. E aí virou uma boa história para Virou. contarem nos podcasts. O Celso correndo suas escadas, né? Celso em suas escadarias. Muito bom, legal demais essas histórias dos bastidores, né? Não só dos bastidores, isso foi pro ar lá, tá gravado também. Tá. Né? Isso é bem legal. Foi do caso, qual que foi? O pessoal deve ir procurar no YouTube lembro, depois. faz 10 anos, né? Mas foi um caso de uma menina, uma adolescente, com um namorado, né? Acho que ela chegou, acho que foi tanta violência, ele bateu tanto que ela chegou a desencarnar. Nossa. Né? Então, olha, aquele dia todos os paranormais foram maravilhosos. Eu, Márcio, Edu Scarfon, ali tava Sandra Suzy também. Nesse dia foram todos maravilhosos, porque a gente soube descrever quando a cena é muito comovente, quando a energia fica tão impregnada no espaço. Por mais que você não tenha evidência, se você é médio de intuição ou de sensibilidade, né? Você consegue ver nítido. Então ali a cena, as energias estavam muito materializadas na parede, no banheiro. A casa era pequena, aquele corredor que na esquerda você já entrava no banheiro. Ali no banheiro você via as violências, aquela menina chorando. Então foi assim, a cena estava tão viva que para os paranormais ali, para aqueles que tinham evidência ou para aqueles que não tinham, foi assim um trabalho muito facilitado até. Né, infelizmente, porque significa que uma energia que foi tão cruel que chegou a materializar a casa. Por isso que aonde chega aquele caso, por que essa casa está poluída? Por que eu estou morando numa casa, eu vejo vulto, eu vejo isso? Por quê? Quem morou, quem conviveu, se materializou muito, tinha tanta energia contida ali que impregna nas paredes. O caso desse episódio já era algum tempo já que essa menina já tinha ocorrido, né, o fato, e ainda estava vivo, como se fosse aquele momento. Imagina o dia, quanta energia negativa não estava naquele momento. Para aquele dia que a gente estava em gravação, ainda estava ativa dentro da casa, imaginou no dia o tanto, vamos dizer, de demônios, de lados negativos que estava atuando naquela obra. Então tinha uma legião imensa, né? Então a energia espiritual tem que respeitar, né? Porque é o surreal, é uma coisa, porque é uma coisa assim fora do normal, do comum. Porque é uma coisa que aconteceu há muito tempo e ainda estava ali, literalmente materializado. Caramba, que incrível. Muito bem, minha querida Wandinha. Nós aqui, ó, a gente tá fazendo uma coisa bem legal. A gente só não vai jogar a previsão e deixar ela. A gente vai jogar num capítulo e depois a gente vai e fecha nesse outro, né? Nós falamos da Ana Hickman, que na época tava tendo aquele furacão imenso, que todo o Brasil acompanhando. Que ela postou o vídeo no YouTube, eu acompanhei, que foi do Câmera Record. Em 5 horas tinha 1 milhão de views. Em 2 horas tinha 2 milhões de views. Agora acho que já perdi as contas. Então, assim, o Brasil realmente parou para ver esse caso, que foi um caso complicadíssimo, que todo mundo falou nas casas aí, nas revistas, na TV, na rádio, na internet, não sei o quê. Ana Hickman, a gente falou bastante dela naquele capítulo, eu queria que você fizesse aí como se fosse um fechamento, né, do que você enxerga para ela agora. O complemento, né, de lá para cá, vamos começar por ele, né? Né, por ele. Por mais que tenha, né, o ato, né, que não tem explicação, é um ato errado, ponto e acabou, né, não tem justificação, né? Não tem explicação para um ato brutal. Mas hoje é uma alma que está sofrendo demais. Puxando a evidência no dia de hoje, ele é uma alma que está sofrendo muito, se arrepende amargamente, de alma, não é aquele arrependimento mental ou temporário. Aqui traz um arrependimento de alma muito grande, pelo qual ele vem passando de lá para cá. De lá para cá, aquele filho vem se desconectando diante da própria vida, aonde nem ele se conforma do ato e da brutalidade feita.
Hoje é uma culpa imensa pela qual ele vai carregar para o resto de sua vida. Aonde, por mais que muitos não acreditam, ele traz totalmente o sofrimento interno. Porque depois que caiu em si, ele viu que a qualidade que o casal também tinha, né? O peso positivo que ela tinha na vida dele. Então tudo isso vem pesando. Hoje, falando aqui atrás, ele preferia ter se desconectado por inteiro do que está vivendo esse momento de sofrimento. É uma culpa pela qual esse filho vai carregar para o resto da vida. Porque de todas as pessoas que passaram pela vida dele, ele é muito grato. Mas ao mesmo tempo, ele não se conforma o porquê, o motivo dessa brutalidade. Porque por mais que ele seja grato dos outros relacionamentos que entrou na vida dele, essa teve um item a mais, essa teve uma proporção a mais, e essa o colocou no colo e deu o apoio que ele precisava o tempo inteiro. Então até ele mesmo, que foi o autor, ele está sem entender. Nesse caso, partindo para o lado da espiritualidade, meu príncipe, o que acontece? Mostra na evidência hoje ele na culpa, no julgamento, e hoje caiu a ficha, né? Caiu o véu. Então isso significa excessos de muitas perturbações espirituais, que quando a pessoa já tem um DNA, lógico, que todo mundo tem aquela sementinha dentro de si. Então quando aquela sementinha, ela tá aberta e entra uma sujeira de obsessor, faz o estrago, que é o que fez com ele. Então no fundo ele tem aquele instinto da agressão, porém controlada ali o tempo inteiro. Naquele momento, aquela ferida abriu e não tinha controle. Então teve uma invasão de obsessores naquele momento, que ajudou a atuar aquela confusão toda. Quando eles armam, eles fazem toda essa confusão, usam as pessoas para isso, eles se retiram. Quando eles se retiram, se afastam, a pessoa fica Deus dará. Lógico, pegou a ferramenta que tinha dele, usou para fazer toda a desordem. Mas depois que faz a desordem, eles saem de cena, que são os obsessores, e deixa a vítima sozinha, com o pacote, com a sua essência. Foi o que aconteceu com ele. Então hoje traz toda essa turbulência e naquele momento, literalmente turbulências espirituais que gerou essa confusão que na Terra não se justifica e tá certo não se justificar, né? Quanto a ela, essa princesa, aqui traz a dor ainda muito grande, porém eu vejo ela se reerguendo a cada dia que passa. Por que ainda tem a dor? Porque por mais que tenha tido atos brutais, ela se entregou de corpo e alma. E ela também enxergou dentro dele as qualidades que esse homem tinha. Então ela está hoje num conflito de descobrir e de entender que ele também tem esse rio de qualidades, mas esse veneno, aquele punhal está doendo tanto. Ele tem 10 itens de qualidade, mas aquele punhal ainda está doendo dentro de mim. Então ela está nesse conflito de reconhecer quem ele é, nas qualidades positivas, mas, ao mesmo tempo, aquele punhal, aquela facada, foi a gota d'água. Então, hoje, para ela, lidar com essas duas situações é mais difícil para ele, pelo fato de estar vivendo o arrependimento. Porque ela ama, não esqueceu, mas, ao mesmo tempo, a dor está muito grande também. Aqui traz que ele ainda vem fazendo de tudo para esse retorno, vai estar retornando de novo, vai fazer de tudo para que esse retorno seja favorável, porém ela num questionamento muito grande. Fora esse episódio do campo amoroso que ainda traz a ferida aberta, agora em abril, essa grande princesa, ela vai estar se descobrindo e buscando novos caminhos. Então ele tem aí uma chance muito grande para poder recolher de novo, né, esse campo afetivo até abril. Caso contrário, traz setembro, ela literalmente refazendo a vida dela. Traz muitas propostas para fora do país. Essas propostas que ela tem que tomar cuidado para não ir, né? Trabalhos para fora, de repente largar todo o território brasileiro e ir para fora. É uma oportunidade que vai agregar os olhos, né? Agradar muito, mas na espiritualidade eu não vejo como carga positiva. E sim, pode ser a sua grande destruição. Então pode vir a ser coisas assim, extremamente negativa ao optar em trabalhar fora do país, né? Fazer carreira fora. Pede para que essa filha cultive as energias brasileiras, que esse ano trará para ela grandes movimentos satisfatórios. Então, o ano passado foi esse vendaval. Esse ano, por mais que ainda ela carregue um pouco de dor, que é muito normal e é recente, ela também vai ter e receber do universo muitas oportunidades para não só refazer a tua vida afetiva, como ter o livre-arbítrio até abril de poder voltar a um caminho anterior, que é o casamento, e um lado profissional, muitas oportunidades
E dentro dessas oportunidades, tomar muito cuidado com oportunidades internacionais, que pode ser, assim, o final da lavoura. Então, é um risco muito grande para ela entrar numa carreira internacional. O melhor é ficar no território brasileiro, que é onde ela vai ter as vantagens e o crescimento. E é uma terra que ela é apaixonada e todos são apaixonados por ela, né? É verdade. Então, no caso, ele vai tentar fazer alguma coisa para tentar voltar ao casamento. Sim, Vai até abril. Até abril. Mas parece que não se concretiza. Aqui traz, eu vejo muita parte dele correndo, buscando, tendo essa energia. E ela, por mais que tenha o sentimento, na evidência mostra muito em setembro, ela se encaixando num relacionamento e entrando aí de vento em popa numa nova vida afetiva. Ah, Essa- tá. Entendi. Essa Então ela vai seguir com outra pessoa, montando uma outra família. Nesse pacote de outra família, traz muita opção de vamos trabalhar fora, vamos fazer a carreira internacional. Não faça. Entendi. Aceita o casamento, que é a opção dela, né? O livre-arbítrio, mas fique nas terras brasileiras. É um ano de muita reorganização, oportunidades e acertos para ela esse ano.